Existem 7 hábitos dentro da Bíblia que, quando o homem começa a praticar de verdade, ele se torna irreconhecível para as pessoas ao seu redor. E mais importante ainda, irreconhecível para si mesmo. Hoje você vai ver exatamente quais são esses hábitos e você vai entender por que a maioria dos homens nunca chega a praticá-los de verdade. Primeiro hábito, o contrato que Jó fez com seus próprios olhos. A maioria dos homens tentam resistir ao que entra pelos olhos usando a sua força de vontade. E toda vez que falha nessa tentativa humana, se convence de que é fraco demais para mudar. Mas o problema nunca foi a falta de força de vontade. O problema foi não ter tomado uma decisão antes da tentação aparecer. Jó era um homem de caráter e um dos segredos para viver desse jeito estava em uma das escolhas que ele tinha feito antes mesmo de qualquer tentação chegar. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 31, versículo 1: Fiz um acordo com os meus olhos. Como então poderia eu olhar com desejo para uma jovem? E algumas traduções como uma virgem. O texto diz claramente que Jó fez um acordo com seus próprios olhos. O primeiro hábito de um homem irreconhecível começa aqui. Decidir o que vai entrar pela visão dele, antes que a tentação apareça. O mundo vai colocar imagens e conteúdos na sua frente, todos os dias, todos os meses, projetados para prender a sua atenção e despertar o que há de pior dentro de você. E se você não tiver esse acordo com os seus próprios olhos, você vai absorver tudo sem perceber que isso está mudando você por dentro, mudando o seu caráter, mudando os seus princípios. Todo esse conteúdo que você vê na internet está te transformando em um homem que Deus não se agrada. Um homem que controla o que olha, controla o que ele pensa. E um homem que controla o que ele pensa, controla quem ele se torna. Segundo hábito, o lugar onde os maiores homens da Bíblia iam antes de qualquer batalha. Hoje o homem acorda e já pega o celular. Então ele já começa o dia sendo moldado pelo que o mundo colocou para ele ver. E depois esse mesmo homem se pergunta o que está acontecendo e por que está acontecendo. Vazio e sem força para resistir às tentações do dia. Daniel orava 3 vezes por dia, mesmo quando proibiram com pena de morte. Davi escrevia salmos no deserto quando estava fugindo dos inimigos. Jesus acordava antes de todo mundo para ir em um lugar deserto sozinho e orar antes de qualquer coisa. Todos esses homens tinham um lugar reservado para encontrar com Deus antes de qualquer batalha começar. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6: Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. O segundo hábito é ter um lugar e um horário para encontrar Deus em segredo. Não para as pessoas verem, não para parecer espiritual, mas porque é nesse secreto que um homem recebe o que muda ele por dentro. E quando um homem muda por dentro, as pessoas ao redor começam a notar algo nele, porque essa mudança reflete para fora. Algo que mostra que esse homem é diferente. Terceiro hábito, o hábito que a sua fome revela. Quando você sente fome e não come, você percebe algo muito claro: o seu corpo quer te controlar. Então o seu corpo insiste, o seu corpo reclama através das emoções. O seu corpo te pressiona para ceder, você fica com mais raiva, menos paciência. E o jejum é o teu treino direto de dizer não para este controle que o seu corpo quer ter. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 6: O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo. O jejum não é só sobre comida, não é só sobre fazer dieta para emagrecer. O jejum espiritual é sobre treinar a parte de você também, que vai dizer não para o pecado, que vai dizer não para a distração, que vai dizer não para tudo que tenta controlar você por impulsos. Quando você pratica o hábito de negar o seu corpo no jejum, você está desenvolvendo o mesmo músculo que vai te libertar de outras prisões. Então, te libertar das prisões do vício,
te libertar da prisão da fraqueza, te libertar de toda prisão que te puxa para baixo toda vez que a tentação aparece. O homem que treina isso com regularidade, então faz jejum com regularmente, vai perceber que as tentações que antes pareciam impossíveis de resistir começam a perder força sobre ele. Quarto hábito, o que Josué fez de madrugada que o tornou invencível em campo de batalha. Josué não tinha o exército mais poderoso do mundo aos olhos humanos, mas ele tinha um hábito que Deus mesmo ordenou para ele. E esse hábito foi que o fez prevalecer em todas as batalhas que ele enfrentou. A Bíblia diz no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8: Não se aparte da tua boca este livro da lei, antes medita nela de dia e noite, para que não tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então será bem sucedido. O quarto hábito é meditar na palavra de Deus todos os dias, não como obrigação religiosa, mas como um alimento para a sua vida. Então é pegar um capítulo, um versículo da Bíblia, e deixar ele trabalhar dentro de você durante o dia inteiro. Pensar nele, falar nele e agir a partir dele. Quando a palavra de Deus entra de verdade em sua mente, ela começa a mudar a forma como você enxerga as situações, como você enxerga o mundo, como você deve reagir às tentações e como Deus realmente vê você. Por isso que é importante. Quinto hábito, porque o homem que para de lutar sozinho se torna impossível de derrubar. Escolhido de Deus, preste atenção, entenda uma coisa. Existe uma guerra declarada contra você. Não é contra os outros, é contra você especificamente. O inimigo usa armas muito precisas para parar você. A pornografia, a luxúria, a distração, a cultura que te diz que você é fraco, que você é viciado, que não tem jeito de mudar. Tudo isso foi projetado para uma coisa só: te manter dormindo, te manter perdido, sem nunca descobrir quem você é de verdade em Deus. Mas a verdade é essa: você não é um viciado, você não é um fracassado, você não é um caso perdido. Você é um homem que o inimigo teme. E é exatamente por isso que ele te ataca com tanta intensidade. Porque dentro de você existe algo que ele quer destruir antes que você desperte. Não porque você é o cara, mas porque você tem algo de Deus aí dentro. E uma das armas mais eficientes que ele usa é o isolamento. Porque o homem que guarda a batalha só para si mesmo é um homem que o inimigo consegue trabalhar no escuro. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor são dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levantará o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois quando cair, não haverá outro que o levante. E a Bíblia também diz no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai um pelos outros para que sejais curados. A oração eficaz do justo pode muito. O quinto hábito é encontrar um homem de confiança, um amigo de confiança. Então, um amigo que realmente vai estar contigo, que no mínimo compartilha da mesma visão de fé que você. E confessar com honestidade as batalhas que você está travando. Isso porque é o que a Bíblia chama de caminho para a cura. A vergonha prospera no segredo. E a batalha que você nunca nomeou em voz alta para outro homem tem força diferente da batalha que você trouxe para a luz. Então fale para alguém. Sexto hábito, o hábito invisível que os maiores homens da Bíblia praticavam quando ninguém estava olhando. Existe um hábito que contraria tudo que a cultura de hoje ensina. O mundo diz que você precisa ser visto, precisa ser reconhecido, precisa mostrar o que está fazendo para construir um valor. E enquanto o mundo compete por atenção, os homens que Deus realmente usou na Bíblia tinham um hábito completamente diferente. Eles faziam o bem quando ninguém estava olhando. A Bíblia diz no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 3, mas quando vos faz esmola, não saiba a sua mão esquerda o que faz a sua mão direita. Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 10, versículo 44, e qualquer um que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido,
mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O sexto hábito, homem, presta atenção, é servir alguém todos os dias, sem precisar que ninguém saiba. Pode ser algo pequeno, então ajudar que não pode te ajudar de volta. Fazer o que precisa ser feito sem esperar reconhecimento. Agir com caráter quando absolutamente ninguém está vendo. Porque é exatamente aqui, naquilo que você faz no escuro, que o caráter é construído de verdade. Quem você é como homem de verdade, quando o outro lado não tem nada para te oferecer e ninguém para te aplaudir. E quando Deus quer elevar um homem, ele não procura o mais visível, ele procura o que foi fiel com ele no silêncio. Sétimo hábito, a oração que o inimigo teme mais do que qualquer outra e que a maioria dos homens nunca faz. O último hábito, ele vai muito além da sua própria liberdade. E é exatamente por isso que é o mais poderoso de todos. A maioria dos homens ora para sair do próprio problema, para vencer as próprias batalhas, para ter mais força para resistir. E isso está certo. Até aí tudo bem. Mas existe um tipo de oração que o inimigo teme em outro nível. A intercessão pelo homem que ainda está dormindo. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo 42, versículo 10. E o Senhor mudou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Jó tinha acabado de perder tudo e estava em meio à maior dor de sua vida. E a virada da sua história não veio quando ele orou para si mesmo. Ela veio quando começou a orar também pelos outros. E a Bíblia diz no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graça por todos os homens. O sétimo hábito é interceder diariamente por os outros homens que estão na mesma batalha que você já travou. Os que ainda estão dormindo, os que ainda estão presos, os que ainda não descobriram quem são, os que são escolhidos, mas não sabem que ainda são escolhidos. Quando você começa a fazer isso, a sua luta muda de tamanho. Você deixa de ser um homem tentando parar um vício e se torna um homem que entendeu que existe algo maior do que ele, esperando do outro lado por essa batalha. A luta para despertar, para cumprir o que Deus colocou dentro de você. E arrancar o máximo de homens das mãos dos inimigos, antes que seja tarde demais. Essa missão é maior que você, homem, maior que eu. Sempre foi maior do que nós. E vale cada batalha que você vai travar até chegar lá. Inclusive, se você chegou até aqui, você já provou que existe algo dentro de você que quer despertar de verdade, mudar. Porém, o inimigo usa o Instagram, o TikTok e toda a cultura de hoje para te manter dormindo, mantendo preso. Preso em coisas que roubam a sua força de homem e destrói a sua identidade de escolhido de Deus. Chega, homem, de ser esse homem que as tentações do mundo esmagam contra a parede. Essa luta contra a própria mente esmagam o seu chamado com Deus. Então, se você é um escolhido de Deus e quer se fortalecer de verdade para vencer as tentações desse mundo, vem comigo. Clica no link que está na descrição do vídeo ou clica no link dos comentários fixados aqui abaixo e entre para o caminho. Lá eu vou te dar uma direção do que você deve fazer. Mas, enfim, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, aproveita agora para deixar o botão de like, porque isso mostra para o YouTube que esse vídeo é bom. E também, se você gostou desse vídeo, gostou desse conteúdo, gostou desse estilo, gostou de mim? Tamo junto! E quer mais vídeos como esse, com eu falando? Se inscreva no canal para você não perder mais nenhum vídeo, tá bom? Então, é isso. Ah, e outra coisa. Se você quiser tirar uma dúvida pessoal, ou quer ter mais uma intimidade comigo ali, intimidade entre aspas, né? Então, quer ver minha rotina, às vezes eu posto um story, onde é que às vezes eu prego. Segue aqui o Instagram, aqui abaixo, Alambook, que lá eu posso tirar até mesmo uma dúvida sua no direct ali, tá bom? Então, é isso. E não se esqueça, conheça a verdade e a verdade vai te libertar. Que Deus te abençoe pelo nome de Jesus. Tamo junto, campeão.